Vamos continuar então falando a respeito da vida cristã, da doutrina mais básica e mais ignorada pela igreja atual. Uma igreja que tirou a cruz do centro da sua vida. Uma igreja que hoje fala-se de bênção, dinheiro, prosperidade, e uma igreja que deixou de lado a cruz. Não apenas estou falando de telepregadores, mas estou falando de mim e de você. Dessa cruz que a gente esquece no dia a dia. Dando mais um passo, nos 4 passos que nós estamos tratando a respeito da vida cristã, a gente já nem sei que culto é hoje, que pregação que nós já estamos. Deve ser a 9ª já, né, Léo? Por aí? É a 9ª? É a 9ª pregação que a gente está falando a respeito da vida cristã, em toda a sua abordagem em Romanos, principalmente. Ok? Principalmente no livro de Romanos. Então, para quem ainda está lendo o livro de Romanos e já tem se deparado com dúvidas, questionamentos, né? E o que eu queria dizer, antes de entrar nessa questão, dizer que a vida cristã não implica em salvação. Porque quando você olhar a vida cristã com esses olhos, como salvação, é muito fácil você se perder nesse quesito. Agora, quando você trata a vida cristã como uma questão de natureza, é diferente. Porque quando você tem a natureza de Deus, ninguém pode tirar mais de você isso. A natureza de Deus que está em você. Uma vez que você passa pela morte na cruz em Cristo, e você ressuscita em Cristo Jesus, nós estamos falando de uma natureza. De uma natureza. Não é de salvação. Pelo contrário, Cristo matou você na cruz para que você fosse salvo. Para você ser salvo, você precisou morrer em Cristo Jesus naquele dia. Então você foi morto em Cristo, ressurreto em Cristo. Quando Cristo ressuscita, você ressuscita junto dele. A vida de Deus agora faz parte de você. Uma vez que você está em Cristo, agora você tem o privilégio de ser verdadeiramente chamado de filho de Deus. Deus só tinha um filho, um único filho gerado nele, o unigênito do Pai, Cristo, Jesus, o Verbo, o Logos, aquele por meio do qual tudo foi criado, aquele que sustenta todas as coisas em sua mão. Tem uma nova música do Hilson, do álbum, um nome estranho lá, não lembro o nome do álbum, mas é a faixa título desse álbum. A tradução fala assim: as mesmas mãos que sustentam as estrelas, todas as estrelas, as bilhões de estrelas, as mesmas mãos que sustentam as estrelas, um dia foram cravadas numa cruz, por mim e por você. As mesmas mãos. As mãos daquele que criou todas as coisas. Não há religião, não há nenhuma mensagem, nem um conto de fadas, nenhuma história que a humanidade produziu se compara a essa revelação que eu e você temos na nossa vida. Não há mensagem mais poderosa do que essa. Deus, o Criador de todas as coisas, assumindo a forma humana e vindo a esse mundo morrer por mim e por você. Santo Agostinho, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: o pecado é uma realidade tão poderosa que se aposta da nossa vontade, e enquanto em pecado não nos é possível querer verdadeiramente nos livrar dele. O máximo que conseguimos é uma luta entre o querer e o não querer, que só serve para nos mostrar
a importância da nossa vontade contra ela mesma. O pecador somente pode querer o pecado. Isso, entretanto, não quer dizer que toda liberdade tenha desaparecido. O pecador continua sendo livre para escolher entre diversas alternativas. Mas a alternativa que não pode escolher por si mesmo é a de deixar de pecar. Antes da queda, tínhamos liberdade para pecar e não pecar. Mas depois da queda e antes da redenção, a única liberdade que nos resta é a de pecar. Quando somos redimidos, a graça de Deus passa a atuar em nós, levando-nos do estado miserável em que nos encontramos para um estado novo, em que nossa liberdade é restaurada, tanto para pecar como para não pecar. Em consequência, a conversão não acontece por iniciativa humana, mas por iniciativa da graça divina. Essa graça é irresistível e Deus a concede aos que estão predestinados para ela. Santo Agostinho escreveu isso pelo século V, mais ou menos. E quando a gente está falando de calvinismo hoje em dia, né? Você fala de calvinismo, dá a impressão que Calvino inventou uma doutrina. Quando as pessoas perguntam bem, você é calvinista, Pipe? Eu falei assim, não sei. Eu acho que eu seria mais agostiniano do que calvinista, então. Porque Santo Agostinho já falava as mesmas coisas que Calvino falava lá no século V. Tem outros caras que vieram antes de Santo Agostinho. Ninguém está inventando uma coisa aqui. Quando a gente fala que você estava morto no seu delito e pecado, e a única coisa que você quer da sua vida, e que eu me lembro que eu queria da minha vida, era pecar. Era o que eu mais gostava na minha vida, fazer caquinha. Era pisar na bola. E eu ainda tive a graça de nascer num berço evangélico, ser criado numa igreja, ter a consciência das coisas de Deus, saber sobre ética, sobre muita coisa. Mas mesmo sabendo todas essas coisas, algo em mim gostava do pecado, amava o pecado. Quando Deus, pela graça, me chamou, porque eu não queria saber de Deus, mas um dia a graça me encontrou e me trouxe para Ele, ainda nele e caminhando nele, hoje nós enfrentamos essa luta no nosso dia, porém agora com uma grande diferença. Agora o poder de dizer não para o pecado está em cada um de nós. E a gente pode dizer não. Nós podemos dizer não. Tratando sobre essa questão do pecado, sobre essa questão de nós estarmos inclinados e caminhando nessa nossa luta diária, que você sabe a qual é, você e eu sabemos muito bem do que se trata. Quero começar lendo Romanos 6, do verso 12 até o verso 19. A versão que eu vou usar é a João Ferreira de Almeida, porque eu estava lendo na NVI, e apesar de eu achar a NVI uma excelente tradução, ela perde um pouco da poesia e algumas palavras que eu acho que ficam muito simplificadas na NVI. Apesar de que eu prefiro a NVI do que a João Ferreira de Almeida, mas quero usar a João Ferreira de Almeida aqui mais por uma questão do peso das palavras mesmo que ela tem. Se eu ler apenas esse texto aqui, e eu dizer para vocês, boa noite, podem ir para as suas casas, já é suficiente. Porque a palavra de Deus na nossa vida é suficiente para mim e para você. Ela é suficiente para determinar a forma como eu e você devemos caminhar. Nenhuma palavra que eu disser aqui tem mais peso do que a revelação da palavra para a minha vida e para a tua vida no teu espírito. Amém? Diz assim, o mesmo Paulo, então diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Eu vou repetir.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo está então saindo um pouco dessa questão da salvação e trazendo para mim, para você, uma responsabilidade, uma vez que eu e você estamos em Cristo. Uma vez que eu e você estamos em Cristo e agora nós temos que lidar com esse nosso corpo que é inclinado para as questões da carne, a nossa mente, a nossa psique, que é a nossa alma, essa questão que há em nós que a gente não consegue explicar ao certo como funciona. O que é a alma humana? Como é que ela funciona, essa questão do nosso psique? Alma no grego é psique. Nossa psique, ela está ali, ela é viciada em certas coisas. E quando a gente quer dizer não para algumas coisas, a gente não consegue dizer não. Né? Cada um com a sua inclinação. Então Paulo está falando para mim e para você, quanto a essas inclinações que você sabe quais são, que eu sei quais são para a minha vida. Paulo está falando, não permitam que estas coisas tenham poder sobre as suas vidas. O que é mais impressionante nisso tudo é que se Paulo está dizendo não permitam, isso implica que na teologia bíblica eu e você podemos dizer não para isso. Na proposta de Paulo, no quesito a essa dimensão que envolve você estar regenerado, nascido de novo, por você ser uma nova criatura em Cristo, o que Paulo está dizendo, não permita que o pecado continue dominando o seu corpo, fazendo que você obedeça aos desejos dele. Não permita. E Paulo continua assim, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Voltou da onde? Da morte para a vida. Da morte para a vida. Mais uma vez, Paulo está falando que eu e você estávamos o quê? Mortos. Mortos. 100% mortinho, como eu falei domingo passado. Você era o Cido. Tá certo? Mortinho. Mortinho. Eu e você estávamos mortos. Deus nos resgata então. Então Paulo está falando assim, ofereçam esses membros que antes eu e você oferecíamos para o pecado, não somente os membros do nosso corpo externo, mas a nossa psique. Volte a tua psique, o teu corpo para as coisas de Deus, como instrumento de justiça. Aí Paulo fala uma coisa poderosa, que é aquilo que eu já estou falando há uns 3 domingos. Pois o pecado não os dominará. O pecado não os dominará. Uma vez que eu e você estamos em Cristo, de fato, nascido e regenerado de fato, Paulo está dizendo então que nenhum tipo de pecado tem poder sobre a nossa vida. Nenhum tipo de pecado não tem domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Isso está dizendo então que eu e você não podemos permitir que o pecado tenha domínio na nossa vida. Portanto, isso significa que todo pecado que eu e você fazemos e cometemos no nosso dia a dia é uma permissão a qual eu e você damos para o pecado. Eu não estou dizendo que você não peca, não estou dizendo que você está no inferno porque você peca, eu não estou dizendo isso, mas apenas estou dizendo que eu e você somos indesculpáveis diante de Deus para pecar. Porque a revelação bíblica está dizendo para mim e para você que o pecado não terá domínio. Domínio significa o quê? Que antes, como eu falei, antes a única coisa que eu sabia era pecar. Eu gostava disso. Vivia no pecado. Era inclinado para isso o tempo todo. Quando vem em Cristo, opa, já não é assim. Quando as questões começam a aparecer, há um outro novo posicionamento agora em Cristo Jesus. Para dizer não.
não para a mentira, né? Não para a violência. As palavras precisam mudar, a linguagem muda. Eu lembro que antes da minha conversão, cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavra torpe. Boca suja mesmo, bocudo. Falava palavrão o dia inteiro. Xingava quem aparecesse na frente. Mãe, pai, irmão. Galera da rua, então, nem se falava. Quando você vem para Cristo, essa natureza muda. As suas palavras não têm mais o domínio. E a gente começa então a viver um novo vocabulário. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, aí Paulo fala, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Muita gente no reino morre cedo. Muita gente morre cedo. Muita gente morre cedo. E quando eu estou falando de morte, eu não estou falando de cemitério. Eu estou falando de gente que morre em vida. Morre enquanto caminha. A maior tragédia do homem é quando ele morre caminhando. Ele morre enquanto caminha. Está ali, está mortinho. É crente. Renascido de novo. E esse cara um dia marcou bobeira. De repente ele começou a perceber que a graça na vida dele, né? Ele podia dar uma abusadinha. Hoje eu vou dar uma abusadinha, já que Deus é pela graça, Deus me salva. Esse cara vai e peca um dia, né? Outro dia pega um pouquinho mais. E vai indo, e vai indo, e vai caminhando, e vai caminhando. Quando ele viu, ele está mortinho. Se é que ele consegue ver que ele está mortinho. Mortinho. Está lá, morto, vivo. Zumbi, andando na rua. E isso pode acontecer comigo, com você. Pode. Eu percebo isso. Gente quando começa a vir aqui na Gólgota, no começo assim, que cheio de paixão, né? Lá vem o negão, cheio de paixão. O cara chega assim, né, cara? Isso aí é sangue de Jesus. Voltando para o Espírito. Isso aí foi o Exu Pagode. O cara chega aqui cheio de fome de Deus, né? Se derramando. De repente o cara morre. Do nada. Está morto. Morreu. O cara desaparece das reuniões de oração. O cara desaparece dos evangelismos. O cara desaparece de ministério. O cara não quer saber de nada. Morreu. Está mortinho. Mas uma outra questão também. Tem muita gente que morre cedo por uma questão de caminhar na carne. A Bíblia fala que Deus leva o justo antes do dia mau. Tem muita gente que Deus está levando antes. Sabe por quê? Porque se Deus deixar esse cara mais algum tempo aqui na terra, esse cara vai se perder em definitivo. Eu vou tirar esse desgraçado antes que ele se perca por meio da graça. Entenderam? Tem muita gente que está morrendo nesse mundo cedo por causa disso. Porque Deus tem que tirar esse cara antes que esse cara se perca em definitivo. Cuidado. A gente gosta muito de brincar nos limites, né? Um problema da Gólgota é esse. Eu acho que as pessoas de outras denominações estão em vantagem com relação a nós, porque a Gólgota é uma igreja que ela caminha muito nessa linha muito tênue entre o sacro e o profano, entre a fé e o ateísmo, né? Entre o reino e o mundo. A gente caminha nessa linha muito estreita, assim, ó. E eu vejo gente se perdendo o tempo todo nisso. Se perdendo o tempo todo nisso. Atravessando essa linha o tempo todo. É sexo antes do casamento. É maconha para tudo que é lado. É cachaça para tudo que é lado. É pornografia. Violência. Falta de amor para com os pais. Falta de amor para com os irmãos. Está ali ó, o tempo todo, passando essa linha, né? O tempo todo.
Cuidado. Não brinque. Não brinque com as coisas de Deus. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Para quem que Paulo está falando isso? Paulo escreveu isso para quem? Para os ímpios? Ou isso daqui é uma carta dirigida para a igreja? Paulo está falando para mim e para você. Olha, cuidado. Cuidado. Vocês estão salvos, vocês estão em Cristo, vocês são regenerados, vocês passaram da morte para a vida. Todo esse processo que envolve a salvação ali, ó. Mas tome muito cuidado com aquilo que vocês fazem com o seu corpo e com a sua mente. Cuidado! Para quem vocês oferecem a sua vida, o seu corpo, como obediência. Cuidado! Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, e eu espero que isso seja uma realidade comigo e com você. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O terceiro passo que eu quero tratar então é oferecendo-nos a Deus. Nós vimos então sobre sabendo e depois sobre considerai-vos. Sabendo que vocês estão mortos em Cristo e depois considere-se morto em Cristo. E agora o terceiro passo, oferecendo-nos a Deus. Quando a gente está falando de oferecer-se a Deus, a gente está falando de consagração. A respeito de você se consagrar a Deus, ok? A morte, ela acabou com tudo o que não pode ser consagrado a Ele, e somente a ressurreição torna possível qualquer consagração. Por isso que Paulo fala como ressurretos. Por quê? Porque só os ressurretos em Cristo têm algo para oferecer a Deus. Ok? Porque tudo aquilo que é da velha criação não pode ser oferecido a Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento, quando alguém vinha oferecer algo para Deus, podia vir oferecer qualquer coisa? Não. Deus estabeleceu, olha, quer oferecer alguma ovelha? Ofereça uma branquinha, purinha, sem nenhum defeito, traga ela aqui. E ofereça. Né? Os animais eram estabelecidos por Deus, era Deus quem dizia o que deveria, o que não deveria ser oferecido. Como ressurretos implica nisso. Que uma vez agora que você está ressurreto, você pode oferecer algo a Deus. Mas antes disso, não tem como. O que Paulo está apontando é que só pode ser consagrado a Deus aquilo ou aquele que passou através da morte para a ressurreição. Quando eu realmente sei que fui crucificado com Ele, então espontaneamente considero-me morto. E quando sei que ressuscitei com Ele de entre os mortos, então considero-me vivo para Deus em Cristo Jesus. Nós somos o templo dele. E tudo o que havia no templo pertencia a Ele e devia ser feito conforme a direção dele. Os objetos que estavam no templo, todos eram designados por Deus, quais deveriam ser, como deveriam ser, o formato que deveria ser, de que material deveria ser, estava ali. Os ritos deveriam ser obedecidos conforme aquilo que Deus estabelecia e não conforme hoje se estabelece dentro do reino de Deus. Os ritos de Deus eram ritos que tinham que ter sangue, derramamento de sangue, para que chegasse até Ele. Sem sangue, ninguém se chegava a Deus. Precisava se obedecer um rito. Por isso que o sacerdote tinha que tomar todo cuidado com o rito para ser obedecido. Porque ai dele se não cumprisse aquele rito na íntegra para se chegar diante de Deus. A terceira questão era os sacerdotes.
Não era qualquer um, tinha que ser da tribo de Levi. Ninguém podia entrar lá, a não ser quem era da tribo de Levi. Apresentar-se, consagrar-se a Deus, significa que agora e daqui em diante considera a minha vida como pertencente ao Senhor. Tudo o que tenho é dele. Então, quando a gente está falando de oferecer, se oferecer a Deus, agora que você sabe que você está morto e que você se considera morto em Cristo Jesus, agora Paulo está falando que esses membros da sua vida que você oferece para o pecado, oferecia para o pecado, Paulo está falando que agora, tudo isso agora não é mais teu. Tudo o que há em você não é mais teu. Agora você pertence a Ele. Significa que o seu corpo pertence a Deus. A sua mente, o seu coração, as suas atitudes, todas elas pertencem a Ele. E Paulo está falando assim, galera, quando você for oferecer teu pecado para a morte, sabe, oferecer para a morte ali a tua vida, os teus membros para o pecado e para a morte, ao invés de você fazer isso, não! Ofereça agora para Deus. Para Deus, porque você é dele, você pertence a Ele. Todas as suas escolhas agora estão nele, absolutamente nele. Eu fico pensando nos apóstolos, eu fico pensando na história da igreja, de todos aqueles, desde Cristo até hoje, pessoas que abandonam todos os seus sonhos, porque agora o seu sonho é o sonho de Deus. Não é mais o meu sonho, eu não tenho sonho. O único sonho que eu quero para a minha vida é o sonho dele. Qual é o teu sonho para a minha vida, Pai? Quando eu pensava em casar, todas as minhas orações eram, Deus, aquilo que não é teu para a minha vida eu não quero. Eu quero aquilo que é teu para a minha vida. Aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração de que Deus escolheu a Kátia para a minha vida. Coitada, mas... Tadinha. Ela jogou cocô na cruz lá na Palestina, 2 mil anos atrás. Eu não tenho dúvida disso, de que Deus escolheu ela para minha vida. Porque desde que minha conversão, a minha oração sempre foi, Pai, se o Senhor quiser que eu seja celibato, eu estou aqui. Não tem uma inclinação para isso. Se eu chegar numa costelinha. Mas, se é para ser, o Senhor tire a vontade da costela da minha vida. Mas estou aqui. Meu sonho era ser biólogo. Quando eu me converti, tudo isso saiu da minha mente. Só tinha um alvo. Deus, eu quero servir o teu reino. Servir o teu reino. Eu quero isso, Pai, para a minha vida. Eu quero para a minha vida isso, Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Servir o teu reino e viver para a tua glória. Tudo que é meu é teu, Pai. Nada é meu. Por isso que a igreja primitiva, ela tinha essa consciência tão prática na vida, né? Que eles não consideravam o que era deles. O que era deles, na verdade, era do reino. Tudo pertence ao reino. Tudo pertence ao reino. Tudo. O teu carro, teus bens, teu dinheiro, tua família, teus filhos, tua esposa, teu marido, teu trabalho. Tudo isso não é teu, é dele. Tudo é dele. É interessante porque quando a gente olha para a igreja primitiva, até a vida deles havia uma concepção que não era deles. Por isso que aquela geração estava pronta para o martírio. Os mártires, o tempo da história em que os mártires foram uma realidade da igreja foi no tempo certo. Porque aquela geração ainda tinha muito fresca na sua mente, na sua memória, aquilo que tinha acontecido há pouco tempo atrás. Se hoje a igreja brasileira, meu irmão, sofresse uma perseguição, eu tenho certeza absoluta que tinha gente que ia chegar na frente das balas e ia dizer assim, eu sou filho do rei. Pode dar tiro aí que eu não vou morrer. Pode balear aí que aqui é igual
Homem de ferro. Não vai entrar balinha nenhuma. Porque na concepção desses caras hoje, isso é o máximo que se entende. Morrer por causa de Cristo, nem a pau, jacaré. Mas sem passar pela morte, não há nada para se oferecer a Deus. Somente a ressurreição torna possível qualquer tipo de consagração. Lá em Romanos 6,13, Paulo falando: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aquilo que não me pertence não deve ser usado da maneira como eu quero. É por isso que tem gente que gosta de pular largo da ordem e beijar, né? Tirar as teias de aranha gospel da boca e ficar, né? Eu não entendia essa, né? Eu, quando me converti, na época era ficar, agora é outra coisa, né? Antigamente o primeiro encontro era uma beiçada. Era o máximo que acontecia. Ou eu era muito bobinho, né? Hoje vamos direto ao assunto, né? Então acontecia das menininhas virem querer ficar, né? E eu falava assim: peraí. Tá falando que você quer namorar comigo para casar? Não, só dá uns... Não, filho. Não. Quando você sai na night aí, minha irmã, minha amiga, e você, meu irmão, meu amigo, você sai na night aí e gosta de ficar dando umas beiçadas, principalmente em pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, você não tem noção do que você está fazendo com o Espírito Santo que habita em você. Você não tem noção do que você está fazendo com aquele que habita na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus tem ciúmes de você. Ciúmes de você. A Bíblia fala que não pode compactuar luz com trevas. Luz com trevas. O que não pertence a você não pode ser usado como você quer. Por isso que tem muita gente chutando balde e abandonando o cristianismo. Por quê? As coisas não são como ele quer. Ele ora e fala assim: Deus, é o seguinte, está aqui o meu projeto de vida. E como eu sou teu filho, né, herdeiro aí, ó, está aqui a lista de exigências aqui, ó. Não posso ficar doente, pobre menos ainda. Entendeu? Ninguém pode tocar em mim. Está aqui, ó, a minha lista de exigências. Daí a gente vê lá Paulo passa fome, frio, é espancado, sofre perseguição de tudo que é lado, né? E está lá, servindo o Rei da Glória até o fim. Nos tempos do Antigo Testamento, o homem escolhido para ser inteiramente de Deus era publicamente ungido com azeite e dizia-se então estar santificado. Daí em diante era considerado como posto à parte de Deus. À parte de Deus. Ok? Aquele homem, quando era consagrado, era derramado azeite sobre a vida dele, ali, esse cara era dito como consagrado, santificado ao Senhor. A vida de um levita não tinha a escolha de não ser aquilo que ele era, um levita. Ele era um levita, estava ali, a obrigação dele era cuidar das coisas do Senhor, das coisas do templo, e ele era consagrado para isso. Você, em Cristo, foi consagrado para viver inteiramente e absolutamente para Ele. Em todas as coisas, Ele agora é Senhor absoluto da minha vida. Por exemplo, lá em Êxodo 28 diz assim:
Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selo, santidade ao Senhor, e atá-las-á com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. É Deus quem estabelece. Você quer já chegar? Seguinte, vai colocar uma plaquinha na tua testa aí, ó. Uma plaquinha ali, ó. Já pensou se Deus fala isso? A partir de hoje, gogotanos, vocês terão que andar com uma placa na testa. Santidade ao Senhor. Consagrado. Se alguém quiser dar umas beiçadas em você, fala, quer casar? Você é de Jesus? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Então estou fora. Então eu estou fora. Porque eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou dele. Eu sou dele. E unicamente dele. Ser santo não é apenas deixar de pecar. Ser santo é doar-se inteiramente a Cristo. Oferecer-me a Deus implica o reconhecimento de que sou inteiramente dele. Nos consagramos a Deus não para fazermos o que desejamos, e sim a vontade de Deus para ser e fazer o que Ele desejar. O que Ele desejar. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem 3 coisas ligadas à vontade de Deus, que quando eu e você buscamos a vontade de Deus para a nossa vida, há 3 coisas que estão ligadas a isso. Está falando o quê? Boa, agradável e perfeita. Isso implica que a vontade de Deus para mim e para a tua vida nunca será ruim, nunca será desagradável e nunca será imperfeita. Sempre será boa, agradável e perfeita. Sempre será boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para mim e para a tua vida quando eu e você a buscamos. Agora, quando nós não estamos interessados na vontade de Deus e a única coisa que nos interessa é a nossa vontade, isso tem implicações. E eu vejo gente o tempo todo conduzindo a vida segundo a sua vontade, quebrando a cara e depois vindo chorar para mim. Eu não entendo Deus, Pipe. Eu não entendo Deus. Por que as coisas em Deus acontecem dessa forma? Não sei, meu irmão. Alguma coisa está em choque aí, porque a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Talvez o que esteja acontecendo é que você está buscando a sua vontade para a sua vida, e isso tem implicações. Você crê nisto? Você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Quem crê nisso? Amém? Então, se eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida, e eu creio que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, do que eu estou reclamando? Agora, se eu não estou buscando a vontade de Deus para a minha vida, do que eu estou reclamando também? Aquela minha vontade forte e dogmática tem que ir à cruz, tem que morrer. As minhas vontades precisam morrer em Cristo para que eu possa viver agora uma nova vida nele, oferecendo-me a ele todos os dias. Oferecendo-me a ele todos os dias como escravo da sua vontade. É sempre fácil nos afastarmos da sua vontade, mas é uma bênção nos entregarmos a ele e deixá-lo realizar em nós o seu propósito. Eu estou enfrentando uma dificuldade com um vizinho meu, que mora embaixo do meu apartamento. Ele fuma na janela e há uma proibição dentro do condomínio que não pode fumar dentro do condomínio. Então, ele fuma e entra, a janela da lavanderia, ela é daquelas janelas que abrem para fora assim, né? Então, a fumaça entra toda no meu apartamento
E o Gabriel sempre fica na sala, e a janela da sala a gente deixa fechada porque é quarto andar, então a gente não pode brincar com essas coisas, com criança, né? Então, quando eu estou lá no meu escritório, o meu detector de aromas aqui poderoso sente de longe o cheiro, né? Daí eu vou lá, só olho na janela, vejo ele ali. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu peguei um balde de água, enchi o balde, abri a janela assim, no que eu fui, escutei uns passos atrás de mim, assim, olhei, era a Kátia. Daí eu voltei, coloquei o balde dentro do tanque, deixei lá. Mas depois, né? Depois eu conversei com ela, você quer saber de uma coisa, amor? Eu vou orar. Eu não vou resolver isso por mim mesmo. Se eu resolver isso por mim mesmo, as coisas não vão sair legais. Se eu for resolver isso, eu vou resolver no Senhor. Eu preciso resolver isso no Senhor. E olha, o que eu vou fazer é orar. E apenas orar. E se Deus permitir que esse cara fique jogando cigarro dentro da minha casa, amém, vai ser assim. Eu não vou comprar essa briga. Essa briga eu vou deixar Deus brigar por mim. Deixa Ele brigar por mim. Deus sabe que meu filho fica aqui nessa sala, sabe o mal que o cigarro faz, mas eu não vou comprar essa briga. Essa briga é tua, pai. Eu não sei resolver isso. Eu desisto, eu não vou resolver isso, porque eu não sei resolver isso. Eu não tenho espiritualidade para resolver isso. Na carne eu sei resolver, mas eu não sei resolver isso, pai, então é teu. É teu. Amém? Eu devo ter o sentimento de que Deus me possui antes de poder ter o sentimento da sua presença em mim. Muita gente quer sentir Deus, quer ver Deus, mas não é dele. Quer sentir Deus, quer sentir um arrepio, mas nunca foi dele. Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, quem tem horas? Eu quero ler todo o primeiro capítulo de 1 Pedro. E eu quero que vocês prestem atenção naquilo que Pedro está dizendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não ouvendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo
ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi concebido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em 1 Pedro 2, versículo 4 até o 11. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas vós sois a geração eleita. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, não pertence a si mesmo, mas pertence ao Rei da Glória. Essa nação santa não pode se submeter ao uso de drogas, à sexualidade fora do casamento, a uma vida de promiscuidade, a uma vida de pecado, de sair por aí, permitir que o seu corpo seja tocado, a não ser que o Espírito Santo de Deus selou a tua vida em casamento. Amém. Fora disso, eu e você estamos em pecado contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. Você entendeu que essa aventurinha que eu e você, que eu como casado também quero e você também quer viver na sua vida, que minha esposa com certeza também vivencia na vida dela, que todo mundo vivencia. Deus está falando, escuta aqui, eleito,
Você não tem o direito sobre você mesmo. Você e eu não temos o direito sobre nós mesmos. Quer colher uma vida boa, agradável e perfeita? Plante a vontade de Deus na sua vida. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vós sois. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Então você vê que não é somente Paulo que está falando isso. Pedro está falando isso também para mim e para você. Lute contra isso. Faça disso que Deus te deu, que é o seu corpo, verdadeiramente um templo que demonstre, de fato, a habitação de Deus. Faça disso. Paulo está falando, ofereça esse corpo para Ele. Ao invés de você oferecer para o pecado, ofereça para Ele. Com relação à sexualidade, Paulo não fala muita questão. Paulo fala assim, está abrasadinho, meu irmão? Está subindo pelas paredes, meu irmão? Está tendo que tomar muito banho geladinho? Então casa. Que é melhor você casar do que você viver abrasado. Case e aí deleite daquilo que Deus deu para aqueles que estão casados. Para aqueles que estão casados. Para aqueles que estão casados. Hoje existe uma cultura que é o seguinte, vai morar junto, está casado. Você só pode dizer que você está casado se ao você sair pelaquela porta, você tiver como dar uma carta de divórcio. Porque senão não é casamento. Quando um casamento é para ser desfeito, precisa-se haver divórcio. Ajeitem suas vidas em nome de Jesus. Ajeitem suas vidas. Porque nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com Deus. E uma vida de santidade diante dele é muito séria. Lembra o que eu falei? Deus tem levado muita gente cedo. Não estou dizendo que Deus vai matar você. Mas também não estou dizendo que não vai. Basílio, um grande teólogo, ele dizia assim, quando ele estava sendo ameaçado a abandonar sua fé, Basílio o Grande, ele disse, a única coisa que possuo, que poderias confiscar, são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mandes, serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Basílio dizia que se cada um tomasse somente o de que precisasse e desse o restante aos que estavam precisando, não haveriam nem ricos, nem pobres. Felicidade, uma das mártires também do segundo século, grávida, ela tinha medo de que aqueles que iriam trazer a tortura para ela pudessem poupá-la pelo fato dela estar grávida. E ela foi questionada então pelos carcereiros. Negue, cara. Negue a tua fé. Você está grávida, se poupe. Deus vai dar um desconto para você. Felicidade fala, agora meus sofrimentos são só meus,
Mas quando tiver que enfrentar as bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Para quem eu e você temos nos oferecido? Para quem? Quem tem sido o Senhor da minha e da tua vida? Quem tem sido o Senhor da minha e da tua vida? Após nos darmos ao Senhor, Ele começa a quebrar o que lhe foi oferecido. Tudo parece ir mal conosco e começamos a protestar e a nos queixar dos caminhos de Deus. A vontade de Deus sempre vai implicar em renúncia de nossas vidas. E nem sempre é fácil isso. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu acho que vocês sabem mais do que eu. Com certeza. O pecado é muito bom. Maravilhosamente bom. É muito bom. É ou não é, raça de víboras? É muito bom sair na night e pegar tudo que aparecer na frente. É muito bom sair, tomar uma cervejinha, tomar uma cachaça. É muito bom. Muito bom beijar. Muito. Lógico que depende de quem você beija, né? Mas é muito bom resolver as coisas na porrada. Seria maravilhoso para mim ter derramado aquele balde de água na cabeça daquele cara. É muito bom você, ao invés de falar a paz do Senhor, vá tomar. É muito bom mandar todo mundo para os quintos. É muito bom. A alma lava, né? Quando você tira a mão para fora do carro, assim. Né? Fala, vai com Deus, né? Quando você tira a mão para fora do carro, né? É muito bom. É muito bom a gente fazer test drive antes de casar. Se é que vocês me entendem. Ao ponto de que um dia eu escutei da boca de uma discipuladora falar assim, que você tem que experimentar antes de casar, porque vai que ele é ruim de cama. E depois que casou já era, minha filha. Não tem como devolver o step estragado. Discipuladora. Se uma discipuladora fala isso, o que sobra? Inácio de Antioquia, ele diz: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Só fala isso quem tem convicção de que não pertence a si mesmo. Só fala isso quem tem certeza absoluta de que pertence verdadeiramente a Deus. E que morrer, estar vivo, caminhar ou não caminhar, é para Ele. Se eu vivo no centro da vontade dEle, tudo o que interessa é isso. A minha entrega ao Senhor deve ser um ato inicial, fundamental. Depois, dia a dia, devo prosseguir dando-me a Ele sem me queixar do uso que Ele faz de mim, mas aceitando com grato louvor, mesmo aquilo contra a qual a carne se revolta. Amém. Amém. Não se vive a vida cristã sem esse terceiro passo. Sem que eu e você ofereçamos a Deus todos os dias as nossas vidas debaixo da vontade dEle. Senhor, olha, eu preciso ajeitar minha vida. Deus te trouxe aqui nessa noite dizendo assim: você precisa ajeitar a sua vida. Deus está dizendo para mim: Pipe, você precisa ajeitar a sua vida. Nós precisamos ajeitar as nossas vidas. Nós precisamos ter cheiro
de Cristo, o perfume de Cristo precisa estar em nós, vivendo uma vida de santificação. Até aqui, chega. Chega na minha vida e chega na tua vida. A promiscuidade, chega de drogas, chega de cachaça, chega de mentira, chega disso na minha e na tua vida. Saia deste lugar nessa noite, verdadeiramente como nação santa, como sacerdócio real, povo escolhido para que anuncieis as virtudes e não a desgraça, mas a virtude daquele a quem vocês chamam de Deus, a quem eu chamo de Deus. Quero todos vocês de joelhos agora. Quem não puder, por alguma questão física, não é necessário. Mas agora, no teu secreto agora, só você e Deus, comece a confessar pecados. Confesse a condição que você está. Todos os teus pecados. Confesse agora para o Senhor e faça uma aliança com Deus nessa noite, neste lugar. Oferecer, Senhor, no teu altar nessa noite, nos nossos olhos, as nossas bocas, nossos ouvidos, Senhor, nossas mãos, pernas, os membros do nosso corpo, Senhor, a nossa mente, Deus, todo o nosso ser. Oferecemos no teu altar. Queremos te dizer que tudo que está em nós é teu. E que o Senhor nos dê a graça, Senhor Jesus. A graça de vivermos para a tua glória, Senhor. Senhor, essa igreja está aqui diante do Senhor, clamando por misericórdia, perdão, e que o Senhor conserte essa casa. Conserta, Senhor, o teu tabernáculo. Purifica-nos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor. Que essa igreja viva, Senhor, intensamente para a tua glória. Que as nossas escolhas nasçam do teu Espírito. Que verdadeiramente, Senhor, seja uma realidade na nossa vida, de que todo aquele que é nascido do teu Espírito é guiado pelo teu Espírito. Que essa igreja seja guiada pelo teu Espírito, Senhor, a começar em mim. Cada um de nós, Senhor. Que a gente seja uma igreja guiada pelo teu Espírito. Guiada pelo teu Espírito. Nos dê graça para isso, Jesus. A gente precisa do Senhor. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.